Esse período de estudos para concursos públicos é um período de muitas incertezas, e isso acaba gerando muita ansiedade na gente e inseguranças também. Então é muito comum a gente ficar se perguntando se a gente já está preparado, já está preparada para fazer a prova de concurso que a gente quer fazer, ou qualquer coisa parecida com isso. Então, para tentar te ajudar aí a diminuir essa ansiedade e tentar te colocar um pouco no controle da situação também, eu vou tentar falar aqui com você sobre 5 formas da gente ter uma pista aí de que a gente já está preparado, preparada ou não para fazer determinada prova, beleza? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior, eu sou servidor do TRT da primeira região e junto do meu amigo Diego a gente criou aqui esse canal e o site mentedeconcurseiro.com para ajudar o maior número de concurseiros aí a alcançarem o sonho da aprovação em concursos públicos, especialmente concursos de nível médio que cobram direito, os concursos aí de técnico judiciário dos TRTs, TREs, TRFs e por aí vai. E antes da gente entrar aqui no tema de hoje, eu já vou pedir para você para já deixar o seu curtir aqui embaixo, para você se inscrever no canal e ativar aquele sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também para deixar um comentário aqui embaixo, porque o comentário ajuda bastante a gente a divulgar aqui o canal e também os vídeos para outros concurseiros que talvez estejam precisando, beleza? E hoje vamos entrar aqui num tema que é um tema que acho que é bastante comum aqui no nosso imaginário, né? No nosso psicológico de uma forma geral, no psicológico de quem está estudando para concursos públicos, que é a gente saber, ou pelo menos ter uma pista de que a gente está preparado para fazer determinada prova. E tem algumas coisas que a gente realmente pode fazer para a gente ter uma noção de que a gente realmente está preparado ou não para fazer as provas, beleza? E a primeira dessas coisas que a gente pode fazer para a gente saber se a gente está ou não preparado ou preparada para fazer uma prova de concurso é fazer simulados frequentes. A gente já falou sobre isso aqui no canal, mas você fazer simulados aí com alguma constância vai começar a te dar uma pista de se você está ou não ali preparado já para fazer uma prova de concurso. Então, assim, aí tu pensa, tá, mas como que eu posso fazer esses simulados? A primeira coisa que você vai fazer para você conseguir fazer o simulado é ler o edital da prova do seu concurso. Isso é um requisito obrigatório, na verdade, para qualquer concurso que você for prestar. Você lê o edital da prova do seu concurso. E lendo ali o edital da prova do seu concurso, você vai ver como que essa prova vai ser feita, qual que vai ser o formato dela, qual vai ser a quantidade de horas, as matérias que vão cair, como são todas as regras ali de uma forma geral. E uma vez que você leu ali o edital da sua prova e você viu como que são as regras ali de uma forma geral da prova que você vai fazer, você vai reproduzir toda aquela prova aí na sua casa mesmo. Então, se você vai fazer ali uma prova de 4 horas e meia, por exemplo, então você também vai fazer um simulado de 4 horas e meia. E você tenta reproduzir o máximo da atmosfera da prova ali na sua casa. Então, sei lá, você tenta avisar os seus familiares e todo mundo que estiver aí à sua volta desses horários ali que você vai fazer os seus simulados, para ninguém te atrapalhar também. E você tenta reproduzir aí com a maior fidelidade possível. Se tiver um cartão resposta, você imprime o cartão resposta, você vê ali quais são as matérias. Aí tu pode pensar, nossa, mas de onde que eu vou tirar as questões ali para fazer esses simulados? Especialmente se você não tiver, às vezes, algum site de questões, que você tem alguma assinatura, alguma coisa parecida com isso. Tem sites gratuitos que a gente encontra na internet que a gente consegue tirar essas questões ali para a gente fazer os nossos simulados. Por exemplo, um site famoso que você provavelmente já conhece, o PCI Concursos. PCI Concursos, você vai conseguir ali tirar simulados inteiros. Você vai conseguir tirar questões para você ir juntando e conseguir montar o seu simulado. Tem outros sites que você encontra por aí, o estudegratis.com.br, salvo engano, Open Concurso. Se você procurar no Google, você vai encontrar ali alguns sites gratuitos que disponibilizam questões aí para você conseguir pegar e fazer seus simulados. E, além desses sites gratuitos, tem também os sites pagos, né? E sites pagos, às vezes, ali, eles disponibilizam uma quantidade de questões que você pode pegar ali por dia, ou qualquer coisa parecida, que você pode usar também ali para conseguir coletar essas questões para você fazer seus simulados. Aí, beleza. Uma vez que você montou seus simulados, você vai começar a ver ali o seu desempenho no seu simulado. Se você está conseguindo controlar bem seu tempo de prova, se você está conseguindo manter a calma enquanto você está fazendo seu simulado, se você está indo bem nas matérias de uma forma geral, você vai fazer essa avaliação global ali de como que você está indo no simulado de uma forma geral, né? Então, a cada simulado você vai de fato fazendo essas avaliações. Tipo, por exemplo, se você
acabou o tempo da prova ali, as 4 horas e meia, você acabou em cima, você acabou ali em cima do laço, ou então não conseguiu fazer, então significa que você provavelmente está precisando controlar um pouquinho melhor o seu tempo. Então, se você está indo muito mal em determinada matéria, você tem que usar esses simulados para ver onde você precisa melhorar. E você vai cada vez se aperfeiçoando mais até o momento que você vai ver que você está tendo um bom controle de tempo, que você está indo bem em todas as matérias, que você está conseguindo manter a calma. Então, você fazer simulados frequentes vai te dar aí um norte, né, para você saber como que está o seu preparo de uma forma geral. Agora, repara no seguinte, eu falei para você fazer simulados frequentes. E o que que isso quer dizer na prática? Vamos supor, você está preparado, mas você não sabe disso. Então, você fez um simulado hoje, mas hoje, por qualquer motivo do destino, o seu corpo ele não está respondendo muito bem, a sua cabeça ali, ela não está legal por qualquer motivo, e nesse simulado você foi mal. Isso significa que você não está preparada, que você não está preparado? De forma alguma. Você tem que ver o contexto global da coisa. Então, hoje você não acordou tão bem, então você não foi tão bem assim no seu simulado, mas na semana que vem você já foi melhor. Então, você tem que ver o seu desempenho aí dentro de um contexto, dentro de uma constância, entendeu? Então, assim, se você faz simulados semanais, por exemplo, você vai ver, tá, nesse eu não fui tão bem, mas nos outros eu fui. Hoje, por que que eu não fui tão bem hoje? Aí você tenta avaliar. Poxa, eu não dormi direito de ontem para hoje, minha cabeça não estava tão boa, estava com uma preocupação tal, ou então estava passando mal, sei lá. Às vezes acontece, sabe aquilo que a gente fala sobre estudar para concurso público não depender de sorte, né? Tem até aquela coisa que irrita bastante quando alguém vem falar com a gente deu sorte depois que a gente passou em algum concurso público. Enfim, mas na verdade existe um quê de sorte em concurso. Lógico, sorte para quem estudou. De você, naquele dia daquela prova, você tá bem, você ter acordado bem, seu corpo ter respondido bem, porque pode acontecer de você estar preparado, de você estar preparado, mas naquele dia em especial sei lá, sua cabeça não estava tão legal, naquele dia você estava com uma dor de cabeça, naquele dia você não dormiu tão bem, e você não passou naquela prova, mas às vezes não é nem porque você não estava preparado ou preparada, é porque naquele dia em especial você não estava legal. Por isso que você tem que olhar os simulados ali dentro de um contexto de constância, dentro de um contexto não só de um simulado em especial, mas de vários simulados, porque você vai ver ali qual é o seu desempenho global, de uma forma geral. Porque, como a gente sempre fala aqui, seu desempenho ele não vai ser linear. Então, assim, nesse dia você vai estar bem, no outro dia você pode estar melhor ou não estar tão bem assim. Você tem que avaliar um contexto global, beleza? Então, você fazer simulados constantes, fazendo essa avaliação aí de uma forma geral, de uma forma global, né? Olhando um contexto maior vai te dar uma pista aí de se você realmente já está preparada ou preparado ou não para conseguir fazer aí a prova do seu concurso. Ou então vai te dar aí os pontos de onde você pode melhorar. Você vai conseguir saber quais são seus pontos fortes e seus pontos fracos ainda onde você precisa dar uma atenção maior, beleza? Então, só para resumir, se você está conseguindo aí finalizar o seu simulado antes da hora, assim, com um tempo legal, às vezes até com um tempo de sobra, e está conseguindo acertar a maioria das questões e tal, ou dentro de um tempo razoável, obviamente, e você está conseguindo ficar tranquilo e tudo, significa que você, poxa, tô com uma pista aí de que eu tô preparada, que eu tô preparado. Agora, se você tá conseguindo, se você tá fazendo tudo muito apressado, tá ficando nervoso, tá se embolando, tá errando muitas questões, então pode ser uma pista aí de que você precisa, às vezes, reforçar pontos fracos aí que você vai precisar identificar justamente dentro desses simulados. Então, beleza. Com isso, vamos para o próximo tópico. A próxima pista que você pode ter aqui, se você está ou não preparado para conseguir fazer a sua prova, é se você está conseguindo fazer revisões efetivas. Tem um bordão aqui do nosso canal que a gente sempre fala que é o seguinte: se você não revisou, você não estudou. Então, assim, a revisão ela faz parte do seu estudo diário mesmo. Todo dia você vai estar revisando alguma outra matéria que você já estudou. A revisão ela faz parte do estudo. Ponto. Não é algo acessório ou algo secundário, coisa parecida com isso. Não. Ela faz parte ali do nosso centro de estudos, a revisão, beleza? E como que você vai revisar? Você vai revisar ali através dos seus mapas mentais, através dos seus grifos feitos de formativa. Não é qualquer grifo, né? É um grifo feito de formativa. A gente até fala como fazer isso lá no Mira e tal. A gente fez um vídeo aqui no canal também falando um pouquinho mais sobre esse assunto. Você fazer aí seus resumos, sabe, seu material de revisão, né, que através dos resumos. Então, você vai fazer aí a sua revisão através de todo esse material. E a revisão ela vai ser feita com alguma frequência
e de forma aí, como eu falei, diária. Beleza. O que que seria agora você fazer uma revisão efetiva? Se você vai gastar ali, por exemplo, 1 hora no seu estudo teórico, você não vai gastar esse mesmo tempo na sua revisão. A ideia é que a revisão ela seja mais rápida, né, para você do que o estudo teórico que você fez. Então, se você estudou 1 hora ali de um assunto, sei lá, você vai fazer aquela revisão ali em 10, 15 minutinhos. Então, se você está conseguindo, quando você vai fazer a sua revisão, de forma efetiva, resgatar toda aquela informação teórica que você estudou ali de uma forma rápida, de forma que você esteja conseguindo fazer ali as suas revisões de uma forma eficiente mesmo, de uma forma eficaz, isso é uma pista de que você já está preparado, já está preparada para conseguir ali fazer a sua prova. Porque se você está conseguindo resgatar de uma forma rápida todas aquelas informações, significa que você já está entendendo, que você já está ali conseguindo pescar ali e resgatar aquelas informações de uma forma tranquila, justamente porque essas informações já passaram ali para sua memória de longo prazo. Agora, se você está demorando muito para fazer as suas revisões, se você está olhando ali o seu material de resumo, ou então seus grifos, seus mapas mentais, o que quer que seja, e você não está conseguindo resgatar aquelas informações, então significa que você precisa dar um reforço ainda para aquelas matérias, sabe? Que você precisa estudar um pouquinho mais aquilo ali, porque se a gente, o objetivo do material de revisão é justamente esse, a gente olhar aquele material de revisão e estudar ali em 10, 15 minutinhos, conseguir resgatar tudo aquilo que a gente demorou mais tempo para a gente estudar. Deu para pegar mais ou menos a ideia de como que funciona isso? Se você estiver percebendo que às vezes o tempo de revisão ele está muito demorado, se tem muita lacuna ainda no seu conhecimento, você está olhando ali o material, mas você ainda não consegue lembrar de um monte de coisa, isso já é um sinal de que você precisa estudar mais, ou de que você precisa melhorar os seus materiais de revisão até de uma forma geral. E você vai usar essas informações justamente para continuar melhorando ali os seus pontos fracos. Agora, uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui, se você está reparando, por exemplo, que você às vezes ainda precisa reforçar determinado tópico ou determinada característica, tenta não se desesperar com isso. Isso faz parte do processo, beleza? Assim, ninguém nasceu pronto, ninguém nasceu preparado para passar em concurso público. Então a gente faz tudo isso justamente para chegar no ponto que a gente está preparado. Então, assim, se você está fazendo suas revisões, você está sentindo essas lacunas, puxa vida, eu não estou conseguindo fazer minha revisão rápido. Puxa vida, eu não estou conseguindo lembrar de determinado ponto. Assim, isso não é ruim. Assim, não é ruim no sentido de que você está conseguindo ali detectar quais são seus pontos fracos, justamente para você ir ali e atacar esse ponto fraco para melhorar, para daqui a algum tempo você está conseguindo revisar aquele tópico ali de uma forma mais rápida, você está acertando questões de prova daquele tópico ali de uma forma que você já vai, depois de um tempo, estar preparada para conseguir fazer a sua prova, beleza? O X da questão é você sempre analisar todas essas informações ali que você está conseguindo sobre você durante os seus estudos e ir melhorando cada vez mais, beleza? Você não está bem agora, não é um sinal para você se desesperar. Se você está conseguindo identificar seus pontos fracos, isso é ótimo, porque você vai conseguir atacar esses pontos fracos e melhorar cada vez mais, beleza? Então, essa aqui seria a segunda pista de que você estaria ou não preparado, preparada para conseguir fazer a prova. Você está conseguindo fazer revisões efetivas, você está conseguindo fazer as suas revisões ali de uma forma rápida, de uma forma eficaz, de uma forma eficiente, você está conseguindo resgatar todas as informações teóricas que você estudou só de estar olhando ali o seu material de revisão, de você não estar conseguindo, entre aspas, aqui, perder tempo na revisão. Você está conseguindo fazer a sua revisão de uma forma bem mais rápida do que você estudou o seu material teórico, beleza? Então, você conseguir resgatar essas informações nessa revisão aí que você está fazendo é uma pista de que você está preparado aí para a sua prova, beleza? Essa seria a segunda pista que a gente tem. A terceira pista que você vai ter, e se você já está pronto para conseguir fazer a sua prova, é se você tem um bom domínio dos pontos que são mais cobrados. Como a gente sempre fala por aqui também, você conhecer as bancas examinadoras, a banca que vai fazer a sua prova, também é essencial para qualquer concurseiro. Então, se você vai fazer uma prova e a banca, por exemplo, é FCC, você tem que conhecer aquela banca, você tem que saber quais são os pontos mais cobrados daquela banca, o que é CERP que cobra mais, o que é FGV cobra mais, você tem que fazer essa pesquisa. E você faz essa pesquisa tanto procurando pela internet, de uma forma geral, com você prestando atenção quando estiver fazendo aí questões de provas anteriores, e uma vez que você verificou quais são os
tópicos mais cobrados daquela banca, você vai ver se você está indo bem nesses tópicos que são mais cobrados de uma forma geral. Você está indo bem nesses tópicos, significa ali que você está preparado, preparada de alguma forma para conseguir fazer aquela prova. Então, vamos supor que você estudando direito constitucional de determinada banca que você vai fazer a prova, você reparou que poder judiciário é muito cobrado. Então, assim, eu estou indo bem nesse tópico? Se eu estou indo bem, isso é um sinal de que eu estou preparado aí para conseguir fazer essa prova. Então, você verificar que você está indo bem nos tópicos mais cobrados daquela prova é também um bom sinal aí de que você já está preparado para fazer essa prova. Agora, se você está errando muito esses tópicos, é aquilo. Vamos voltar para a teoria e reforçar tudo isso ao mesmo tempo que a gente vai também fazendo exercício sobre esse tema para a gente continuar reforçando aí o nosso conhecimento, vendo como a banca cobra aquilo ali e a gente conseguir sempre estar nesse processo de melhoria contínua. Beleza, então, vamos para o próximo aqui. A próxima pista que você pode ter, se você já está preparado ou não para conseguir fazer uma prova, é se você está tendo facilidade para resolver questões inéditas daquela banca ali que você está fazendo. Então, vamos supor, todo dia que você estiver estudando, você vai precisar fazer questões de provas anteriores. Repito, todos os dias que você estiver estudando, depois de estudar teoria, você vai precisar fazer questões de provas anteriores. É o que a gente sempre fala aqui. Se você não fez questões, você não estudou. Fazer questões de concurso é essencial. E se você, ao se deparar aí com questões novas, né, de uma forma geral, você está conseguindo se virar, você está conseguindo acertar a maioria das questões, você não está tendo muita dificuldade, ou então, ainda que você erre, depois, quando você for corrigir, você está vendo assim, puxa, eu estou conseguindo identificar onde eu errei. Tá, beleza, eu vi qual foi o mole que eu dei aqui. Ah, não, tá, entendi qual foi a linha de raciocínio. Se você está conseguindo acertar, ou se você, ainda que você esteja errando, você está conseguindo ver com alguma clareza ali o porquê de você ter errado, isso aí já é uma pista também de que você está pronta, já está pronto para conseguir fazer aí as provas de uma forma geral. E aqui a gente reforça essa ideia de que o erro ele faz parte, né? Então, assim, o erro ele pode servir ali tanto para você ver que você só deu mole mesmo e você depois, na hora de você corrigir a questão, você conseguir identificar de uma forma muito clara o porquê de você ter errado e você saber que você nem tem um déficit naquele conhecimento, só foi, às vezes, um mole que você deu mesmo e tal, quanto de você ter uma noção de que você precisa melhorar naquele ponto ali, de uma forma geral. E naquele ponto pode ser realmente tanto da matéria, quanto de você, às vezes, verificar que você precisa melhorar o seu modo, às vezes, de fazer as questões de uma forma geral. Se você, às vezes, está muito desconcentrada, muito desconcentrado. Por exemplo, uma experiência pessoal minha, que eu já falei em outros vídeos, eu, quando comecei a fazer questões de provas anteriores, eu fazia de uma forma muito apressada, eu ficava muito ansioso para avançar na teoria, e eu dava um molezinho na hora de fazer as questões, porque eu tentava ler muito rápido. E eu pensava que na hora da prova eu ia conseguir, de uma forma geral, desenvolver melhor, assim, ler de uma forma mais atenta. Mas quando eu fui fazer a prova, eu vi que eu não conseguia, que eu li aquelas questões de uma forma apressada. Então, isso foi um tópico que eu vi que eu precisava melhorar, que eu precisava ler as questões de uma forma mais atenta, por exemplo. Então, você fazer questões de provas anteriores ali todo dia pode te ajudar também a ver onde você pode, às vezes, melhorar, até no modo de fazer questões de uma forma geral. Se você, às vezes, está dando muito mole em pegadinhas, se você não está conseguindo ver ali o que a questão está pedindo de uma forma geral, sabe? Às vezes a questão está pedindo uma coisa, mas você está entendendo outra. Então, isso pode significar que você está precisando melhorar um pouco a interpretação. Então, você está dando mole naquele contexto de pedir a correta e você está marcando a incorreta, ou está pedindo a incorreta e você está marcando a correta, de você saber que você precisa sublinhar determinados pontos-chave ali no enunciado da questão, para você não dar determinado mole. Então, você fazer questões de uma forma geral ali todos os dias vai te ajudar a saber se você está pronto, se você está pronto ou não, para conseguir, né, fazer ali a sua prova. E, lógico, você está sempre avaliando ao longo do tempo o seu desempenho. Então, assim, você começou a fazer questões hoje, vai anotando, fazendo meio que um diário ali de progresso mesmo, sabe? Faz uma tabelinha no Excel para você ver a quantidade de acertos e de erros que você está tendo ao longo do tempo, dentro de cada tópico de cada matéria, para você saber onde que você precisa melhorar e para você ter uma noção ali do quanto que você já está preparado, preparada para fazer aquela prova. Então, você está conseguindo ir bem em questões inéditas ali de prova, já é uma pista de que você está pronto para fazer suas provas, beleza? E você acompanhar ao longo do tempo aí o seu desempenho nessas questões diárias que você faz,
também já vai te dar uma pista enorme aí da sua evolução, de uma forma geral, e dos pontos que você precisa melhorar. Então, fazer questões de provas anteriores, sempre reforçando aqui, é essencial. E a quinta pista seria se você está conseguindo manter a sua calma, a sua tranquilidade, a sua confiança nos mais diversos cenários possíveis. Porque estudar para concurso público não é só sobre a gente aprender a matéria, lógico, é muito sobre isso também, mas é também sobre controle emocional, se você está conseguindo manter a sua calma nos mais diversos cenários possíveis. Então, vamos supor o seguinte, você está ali fazendo seus simulados, você se deparou ali, de repente, por exemplo, com uma questão que você não sabia. Como que você está reagindo em relação a isso? Você está conseguindo manter a sua calma, apesar disso tudo? Porque se você estiver conseguindo manter a sua calma, às vezes você pode ver uma chance ali de você eliminar determinada alternativa. Você vê, não, essa alternativa aqui eu posso eliminar por conta disso. E você já vai aumentando ali as suas chances de aprovação de uma forma geral. Então, ainda que você realmente não saiba uma questão de forma, sei lá, de jeito nenhum, você não vai se desestabilizar emocionalmente para as outras questões que você sabe. Porque às vezes você olha uma questão que você não sabe, você se desestabiliza emocionalmente e você acaba errando até outras questões que você sabe também. Então, você conseguir lidar com esse emocional também é uma prova aí de que você já está preparado para conseguir a sua aprovação. Então, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é com alguma frequência tentar se imaginar esse momento da prova, você se imaginar ali com tranquilidade, você se imaginar conseguindo lidar com esses momentos de nervosismo, ou então conseguindo lidar com questões que você não vem a saber, sabe? Você conseguir lidar com todas essas situações também aí é uma pista de que você está preparado, de que você está preparada para você conseguir fazer a sua prova e ter a sua aprovação ali de uma forma geral. Se você, às vezes, até no seu dia a dia mesmo, se deparou com um imprevisto e você, em vez de se desesperar ou então de entrar em pânico e tal, você consegue, às vezes, fazer um plano de contingência, você está conseguindo se adaptar às mais diversas situações aí que acontecem no dia a dia de uma forma geral, isso também já é uma pista de que você está pronto, sabe? De que você está pronta. Então, você lidar com essas situações de nervosismo com alguma tranquilidade, com alguma calma, isso também já é uma pista de que você realmente já está preparado, beleza? E se você às vezes ainda fica muito nervosa, muito nervoso, muito ansioso, muito ansiosa, tanto nessas situações de simulados, nas provas de uma forma geral, então nesses imprevistos do dia a dia, tenta ver o que funciona melhor para você se acalmar, para você conseguir lidar melhor com esse nervosismo. Tenta encontrar a origem disso, tenta ver o porquê de você se sentir dessa forma, para você, dessa maneira, você conseguir ver estratégias para você justamente atacar esses pontos que te deixam ansioso, que te deixam ansiosa, que te deixam nervoso. Você conseguir ver estratégias para conseguir lidar com tudo isso, ou para pelo menos você ficar menos ansioso ou menos ansiosa nessas situações, beleza? Você tentar identificar a origem desse nervosismo para você ver realmente estratégias que te ajudem a lidar com tudo isso. Beleza? Bem, pessoal, acho que o principal aqui de hoje era isso. Essas são só algumas dicas aqui do que você pode fazer para saber, aí para ter uma régua, né, para ter alguma medida, para você saber se você já está pronto, se você já está pronto ou não para fazer determinada prova. Lógico, você pode aí pensar também em outras coisas que possam funcionar melhor para você. E se você tiver alguma outra dica, deixa até aqui nos comentários para a gente. Às vezes a sua dica pode ser o que vai ajudar outros concurseiros, beleza? E me fala aqui também se alguma dessas dicas ajudou você, ou então se tinha alguma coisa aqui que a gente conversou hoje que você não tinha pensado ainda, enfim. Vamos conversar e desenvolver melhor tudo isso aqui nos comentários, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui. Um abraço e até a próxima.